Ricardo, vamos falar aí sobre a apuração do Ministério Público Federal sobre o povo Yanomami? Vamos sim. Na verdade, ontem algumas ações foram determinadas, né? Não apenas essa do Ministério Público Federal lá de Roraima, mas também, e talvez o mais importante, o pedido do ministro Luiz Roberto Barroso para apuração ampla do caso nas várias esferas de investigação, né? Então ele determinou que haja uma abertura de inquérito, de investigação em vários órgãos de investigação, como Polícia Federal, o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério Público Militar e também a Procuradoria-Geral da República, né? Para apurar uma série de indícios de crime na última gestão, né? E aí, me parece que é um caso mais complicado para autoridades do governo anterior, né, do presidente Jair Bolsonaro e suas principais autoridades, do que outros episódios que estão em discussão na justiça, né? O caso específico dos Yanomamis tem proporção para ganhar aí uma atenção internacional e para gerar uma pressão da sociedade para punição de algumas autoridades de forma muito forte, né? O Barroso, ele dá vários recados na decisão, aliás, não na decisão, porque a decisão, especificamente o inquérito, ele está sigiloso, mas a nota enviada pelo Supremo Tribunal Federal comunicando dessa decisão traz uma série de recados, entre eles o de que o ministro da Justiça, Anderson Torres, teria gerado uma quebra de sigilo de informações ao colocar no Diário Oficial da União um aviso, né, de que faria uma operação contra os garimpeiros de modo a garantir que os garimpeiros pudessem escapar dessa investigação, dessa operação, que havia sido determinada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, também haveria aí um crime de desobediência, né? Nesses pedidos, Barroso deixa claro que, na visão dele, há indícios suficientes para que se apure as práticas também de genocídio e de delitos ambientais contra a saúde e a vida dos indígenas. Então, assim, o cenário vai ficando um pouco mais complicado para autoridades do antigo governo nesse aspecto específico, né? E com mais dificuldade se haver uma defesa neste caso, porque nos episódios, por exemplo, da invasão de prédios públicos, das manifestações que estavam acontecendo na frente dos quartéis, há sempre o argumento de que não dá para criminalizar a liberdade de expressão. Então, há sempre essa discussão que divide a sociedade de alguma forma, né? Ainda que haja evidentes abusos e excessos em alguns casos, há muita gente que defende que o judiciário também estava passando do ponto. Agora, neste caso específico, é bem mais difícil, com as imagens divulgadas, com os casos, com o caso sendo relatado, uma defesa no âmbito da sociedade é muito mais difícil, e isso gera um problema maior para o antigo governo, e é certamente a nova fronteira jurídica que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, terá que enfrentar junto com seus principais assessores, né? E que aí tem um ponto também que resvala nos governadores, né? Ontem, inclusive, a comitiva que foi para Roraima conversou já com o governador Antônio Denário para começar a entender também e mapear talvez quais são os caminhos que eles podem adotar para encontrar informações que justifiquem essa investigação, apontando exatamente quem são culpados ou quem foi, no mínimo, leniente, negligente ou, em última instância, possa ter também incentivado situações como essa. Mas, Ricardo, vou aproveitar para a gente também mudar um pouquinho a pauta para conversar sobre o Senado Federal. Afinal de contas, teremos uma eleição que a gente falou ontem aqui na coluna, estava um pouco se desenhando com uma distância mais ou menos de segurança para Rodrigo Pacheco, mas a cada nova conversa, a cada novo relato e cada nova reportagem que a gente acompanha, parece sempre que os descontentes ou os votos silenciosos podem fazer algum estrago na candidatura de Pacheco, não? E podem fazer diferença, né, Guilherme, Ricardo, assim, e acho que é mais uma questão pra gente falar aqui que da política, na verdade, tudo muda o tempo todo, né? Há aquela frase famosa de que política é como nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, quando você olha de novo, na segunda vez que você olha, já tá completamente diferente, exatamente, né? Embora ainda haja um favoritismo de Pacheco, né? Se a gente for perguntando aos senadores um por um, a maioria diz o seguinte: olha, parece que Pacheco ainda pode ganhar no primeiro turno, mas essa distância já foi, claro, muito mais confortável, né? E isso e a cada novo voto que é colocado pro lado de Marinho, que não tá naquele bloco de 23
senadores que estavam com ele, que estão com ele mais convictamente, né, que são os 3 partidos, né, o PL, o PP e o Republicanos, essa impressão vai ficando maior, né? Ontem tivemos, por exemplo, senadores do PSDB, o Isalci Lucas, senador aqui do Distrito Federal, declarou voto no Marinho e indicou que o Alessandro Vieira, que também é senador do PSDB, e essa talvez tenha sido a maior surpresa, possa votar também no Rogério Marinho. O Alessandro Vieira não declarou publicamente seu voto, mas as postagens que ele coloca nas redes sociais indicam essa possibilidade, porque ele diz, olha, não há aí como dizem os aliados do Pacheco, uma luta de democracia versus aqueles que querem confrontar o Poder Judiciário. O que há, na verdade, são 3 candidatos listos e você tem que escolher entre. Aí ele diz muito claramente, um grupo Alcolumbre / Pacheco ou a mudança, né? E quando ele diz isso, ele deixa claro a insatisfação dele, que é uma insatisfação de muitos que prometem votar em Marinho com o Davi Alcolumbre, né? Há uma interpretação de que o Alcolumbre não abre mão da CCJ e que ele hoje não tem aquela força que ele tinha com o orçamento secreto, né? Porque foi esvaziado esse orçamento secreto. Então, hoje me parece que Davi Alcolumbre atrapalha mais Pacheco do que ajuda. Então, aí está o maior problema hoje para Rodrigo Pacheco, garantir uma margem de segurança. Mas o governo federal está trabalhando por ele, relatos de bastidores de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tem muito interesse nessa votação, também estaria trabalhando por ele. A grande questão é que a votação é secreta, né? Então, é o tipo de coisa que você pode até estimar mais ou menos, mas você não tem certeza absoluta de como é que vai se dar lá na urna, né? E vale lembrar 2 dados aí, Ricardo. Primeiro, Davi Alcolumbre foi derrotado por Rodrigo Pacheco na última eleição, né? Portanto, digamos que o histórico não é exatamente favorável, ainda que ele tenha... Não, na verdade não, né? O Pacheco foi o candidato do Alcolumbre, né? É verdade. Venceu a Simone Tebet. Tem razão. Tem razão. E outro dado importante, Ricardo, ontem tivemos uma manifestação do senador Cleitinho, senador aqui por Minas Gerais, que é afiliado ao Republicanos e que estava ali declarando nas suas redes sociais que está com uma prostatite, está com alguma dificuldade ali de saúde, mas que declarou seu voto em Rogério Marinho nas suas redes sociais. Vou votar, ainda que tiver em condições não tão boas, disse ele na sua rede social, que vai votar em Rogério Marinho para a decisão aí favorável ao candidato do bolsonarismo ainda resiliente no Senado. A política mineira que sai aqui, né, dessa péssima relação entre governo e Assembleia e rompe barreiras aí do Distrito Federal. Agora no caso do Cleitinho, estando no Republicanos, já seria, né, natural, né? Teoricamente o Republicanos vai fechar a questão em torno do Marinho, então já era um voto contabilizado dentro desses 23 do Rogério Marinho, né? A grande preocupação aí do Pacheco é com as traições no próprio PSD, no União Brasil e no MDB, embora eles garantam ali, continuam garantindo que eles têm 55 votos, me parece que ele está mais próximo dos 50, mas de fato ainda é o favorito, mas às vezes as últimas horas são decisivas numa eleição, né? Deixa eu só fazer a correção aqui, portanto, o Ricardo chamou a minha atenção nesse ponto, absolutamente correto. Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado em 2 de fevereiro de 2019, e aí na sequência, em 2021, que houve a eleição de Rodrigo Pacheco pelo PSD, e ele sim eleito presidente, que encerra o seu mandato, ou pode ser reeleito, evidentemente, a partir da próxima quarta-feira. Aproveitando que o Ricardo tá aí, Guilherme e Ricardo, informação que chega, inclusive, que a equipe aí de Brasília está apurando, né, Ricardo? É que o presidente Lula assinou um novo decreto para combater a crise humanitária lá do povo Yanomami. Inclusive que mandaria a Força Nacional de Segurança para o território Yanomami. Então a gente segue acompanhando daí também essas informações com a equipe aí de Brasília. Mas eu aproveitei o gancho aqui, já que a gente falou sobre isso aqui no seu comentário, viu, Ricardo? Exatamente, o decreto foi assinado e publicado durante a madrugada, né? Uma série de medidas para impedir a entrada dos garimpeiros, para o fechamento de espaço aéreo, requisição de bens, uma série de ações aí para tentar reduzir um pouco a presença dos garimpeiros na região e promover aí algum tipo de ajuda a esses povos indígenas que estão em situação delicada.